Bom dia. A gente vai conversar um pouquinho sobre o Ministério Público da União. Meu nome é Raquel Tinoco, muito prazer. E a gente vai ficar especificamente na Lei Complementar 75 de 93. Vai passear na Constituição da República, mas vai ficar mais na Lei Complementar 75 de 93, que é a chamada Lei Orgânica do Ministério Público da União, ou, se vocês preferirem um apelido, LOMPU, não é isso? Lei Orgânica do Ministério Público da União. Quem aqui já deu uma olhada nessa lei? Quem já se antecipou, já está estudando há um tempão, sonha o Ministério Público da União e já deu uma olhada na lei? Uma? Tudo bem. Quem nunca estudou legislação? Ah, então não, melhor, né? Porque mesmo que não tenha dado uma olhada na lei, já estudou legislação, já sabe como é que funciona. Estamos diante de uma norma específica, ela é um estatuto, na realidade é um estatuto dos membros do Ministério Público da União, não tem nada a ver com o servidor, nada a ver, tá? O estatuto de vocês é outro, vocês estudam a Lei 8.112 como estatuto federal nesse concurso, certo? E o que nós vamos conversar, a matéria, ou sobre o que vamos conversar, não diz respeito ao servidor, diz respeito ao membro do MP. Quem é o membro do Ministério Público? É aquele que faz concurso, aquele ou aquela, não é isso? Que faz concurso para um dos ramos do Ministério Público da União. É aquele que faz concurso para o Ministério Público Federal, mas não para ser servidor. Mais ou menos, né? Vamos mudar isso, né? Ele é um servidor com outras características. Não para ser integrante dos quadros de serviços auxiliares. Esse é o quadro de vocês. Tudo bem? Se um dia vocês quiserem ser parte dos membros, basta fazer concurso para membro, para carreira de membro do Ministério Público da União. E é sobre esse pessoal que a gente vai falar. Quando você faz concurso para o Ministério Público da União, você, servidor, você faz concurso para o MPU. Então, você pode ser lotado em qualquer ramo, certo? Você pode ser lotado no Ministério Público Federal, você pode ser lotado no Ministério Público do Trabalho, pode ser lotado no Ministério Público Militar, no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Mas quando alguém faz concurso para membro do MPU, ele não faz para um quadro geral, ele faz para um daqueles ramos. O membro pertence a um dos ramos do MPU. Você pertencerá ao MPU. Ele vai pertencer a um dos ramos do MPU. Então, o que a gente vai estudar é justamente isso. São características da instituição, como é que funciona a carreira desse membro, como é que esse membro atua, o que é que ele faz. A gente está com muita sorte, né? Porque há algum tempo atrás, você não via muito a atuação do Ministério Público, era assim, né? Era uma instituição meio que escondida, oculta. Você sabia que estava lá, você sabia que trabalhava, mas você não via muito. Hoje não. Hoje o Ministério Público é a estrela do momento, é a sensação do momento, principalmente com a Operação Lava Jato. Vocês não cansam de ver o pessoal lá do Ministério Público Federal dando entrevista, não é isso? Toda hora, é um dos ramos do MPU. Ministério Público Federal, toda essa instituição responsável pela investigação, junto com a Polícia Federal, é o Ministério Público Federal. Eu sei que o Sérgio Moro, o doutor Sérgio Moro, aparece um pouco mais, não é isso? Como juiz, mas não é ele quem investiga. Não, ele é um juiz, o juiz investiga. O juiz recebe, não é isso? As provas para que ele, sobre as provas constantes no processo, possa decidir. Então, o Sérgio Moro recebe tudo prontinho. Das mãos de quem? Polícia Federal e Ministério Público Federal. Obrigada. Recebe tudo prontinho. Da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, certo? Então é esse pessoal que você vai conhecer. Lógico que a gente vai conhecer mais de um ramo, porque o MPU é assim. O Ministério Público da União é formado por mais de um ramo, certo? Então vamos lá, a gente começa falando de Ministério Público da União, apresento a vocês
essa instituição, que hoje é uma instituição admiradíssima, tá? Você tem que se sentir orgulho, assim, eu quero muito trabalhar nessa instituição, porque hoje, como eu falei para você, ela é a instituição. E durante muito tempo, eles não sabiam onde colocá-la. Olha, é tanto a instituição que ninguém sabia onde eu vou colocar essa instituição, gente, na Constituição da República. Ela é órgão do Poder Executivo? Ela é órgão do Poder Legislativo? Ela é órgão do Poder Judiciário? Onde eu coloco? Onde é que eu aloco? E essa briga ficou assim durante um tempão, até a Constituição de 1988. Por quê? Porque as funções do Ministério Público são tão diferentes assim em relação ao papel que ele tem na sociedade, junto à justiça, que ninguém sabia onde colocar. E acabou-se por fazer o quê? Colocá-lo isoladamente como uma das funções essenciais da justiça. Mas nem sempre foi assim. Antes, o Ministério Público era vinculado ao Poder Executivo. Por quê? Por causa das suas funções executivas. O Ministério Público julga? Sim ou não? Não. O Ministério Público não julga. Quem julga é o Poder Judiciário. O Ministério Público faz parte do Poder Judiciário? Não. Então, o Ministério Público não julga, as suas funções são executivas, administrativas. E por causa disso, durante muito tempo, acharam que ele deveria ficar subordinado, vinculado ao Poder Executivo. Existe até um doutrinador de direito constitucional, que se você pegar, vai estar lá dizendo que para ele, o Ministério Público é vinculado ao Poder Executivo porque as suas funções são de natureza executiva, administrativa, ok? Mas chegou-se à conclusão de que o Ministério Público não é vinculado a nenhum poder. Não está subordinado, não está vinculado a nenhum poder, nenhum dos três poderes. Ele não é membro do Poder Judiciário, ele não é parte do Poder Executivo, ele não é parte do Poder Legislativo. Então, quem é o Ministério Público? É uma função essencial à Justiça. Ok? O MP é uma função essencial à Justiça, assim como a Defensoria Pública é uma função essencial à Justiça, assim como a Advocacia da União, o advogado da União é uma função essencial à Justiça, assim como a Defensoria Pública é, assim como os advogados da União são funções essenciais à Justiça, assim como os procuradores do Estado e do Distrito Federal. Todo esse pessoal, ok, pertence ao capítulo próprio da Constituição da República, funções essenciais à Justiça. Gente, como o nome já diz, para que é que eles estão aqui? Porque para que o Poder Judiciário possa exercer sua função típica, que é prestar jurisdição, que é julgar, ele precisa de alguns personagens. O juiz sozinho não compõe o processo. Vocês entenderam? Então, por exemplo, eu tenho juiz lá no processo, eu tenho o particular, eu tenho uma pessoa, vamos pensar assim, né? Eu tenho uma pessoa física, eu tenho uma pessoa jurídica às vezes. Eu tenho uma pessoa física e eu tenho, então, essa pessoa física pode tanto ser autor como réu, não é isso? Eu posso ter uma pessoa jurídica. Eu posso ter, por exemplo, a união em um polo, um particular, a união autora, o particular, um réu. A união réu, um particular, autor. E essas pessoas que integram o processo, o pessoal chama de polo processual, essas pessoas têm seus representantes. São aqueles que estão ali e agem em nome daquela pessoa. Então, por exemplo, se eu tenho uma ação de indenização contra a União, eu sou autora, a União é ré. Eu consigo arcar com os gastos do processo. Faço o quê? Contrato um advogado. Advogado também é função essencial à Justiça. Não tem dinheiro para arcar com os gastos processuais. Faço o quê? Chamo quem? Vou ser assistida por um defensor. Ó, viu? Ó, advogado, defensor, eles vão estar ali agindo em meu nome, um ou outro, certo? E do lado da União? Eu, autora, estou ingressando com uma ação de indenização contra a União. Quem é que vai estar no polo processual representando a União? O seu advogado. Como é o nome desse advogado? Advogado da União, cujo chefe é o advogado geral da União.
Entenderam? É assim que funciona. Eles são nossos procuradores. E o Ministério Público também é um procurador. Não estou falando aqui de nome, de cargo, de carreira, não. Eu estou dizendo procurador no sentido mais amplo da palavra. Ele é um procurador porque ele age em nome de alguém. Você passa uma procuração ao Ministério Público também. Quem que passa? A sociedade. A sociedade passa uma procuração ao MP, um particular, cujos direitos são indisponíveis, passa uma procuração ao MP. A Constituição da República já é o mandato, né? Já é a procuração do Ministério Público. Porque para que um advogado possa atuar, você tem que ir lá bater na porta do escritório dele, não é isso? Principalmente se for uma ação civil. Se for uma ação penal, é diferente, pode ser diferente, né? Um defensor público, por exemplo, será designado caso você não tenha advogado. É diferente. Mas vamos lá, numa ação civil, para que um advogado possa representar você, você tem que ir lá passar uma procuração. Para que o defensor público possa representar você, você tem que estar naquela condição de hipossuficiência, comprovar isso, né? E beleza. Para que o advogado da União represente a União, também tem que ser provocado, mas o Ministério Público não precisa de provocação. Vocês sabiam disso? Ministério Público tomou conhecimento de que um direito indisponível de alguém está sendo desrespeitado, ele tem o dever de agir. Ministério Público tomou conhecimento de que há lesão ao meio ambiente, ele tem o dever de agir. Ministério Público tomou conhecimento de que direitos sociais estão sendo lesados, ele tem a obrigação de agir. O Ministério Público age por dever. Ele tem o dever de agir. Ele não tem a opção, vou agir ou não. Mesmo que ele tenha outras pessoas que possam agir em conjunto com ele, tomou conhecimento de lesão a direito, ele tem o dever de agir, tá? É dever, não é faculdade. Ele não pode escolher. Como é que eu sei disso? Porque se você pegar a Constituição da República, lá no artigo 127 ao 130A, você vai ver que a única carreira, a única instituição onde o rol de atribuições está presente lá, ó, é o MP. Você tem lá, defensor público faz o quê? É uma linha. A advocacia da União faz o quê? Outra linha. Advogado nem linha tem. Ok? A Constituição da República não fala. Mas quando você chega no representante do MP, no Ministério Público, tem lá, cabe ao Ministério Público, incumbe ao MP fazer isso. Um rol de atribuições. Então ele não precisa, o mandato dele já está ali. Qual é o papel dele? É o que está lá. Então se alguém contrariou o que está lá, ele faz o quê? Ele age. Ele não precisa de provocação. O juiz só age se houver o quê? Provocação. O juiz só age se você provocar, tá ok? O mandato do Ministério Público está previsto na Constituição da República. Esse é o mandato dele. É através daquele rol de atribuições que ele vai agir em nome da sociedade. Por isso que ele é conhecido como defensor do povo, tá? Não sei se a nossa banca será o CESP-NB, tá, gente? O CESP-NB vem realizando esse concurso durante muito tempo. E existe uma palavrinha que o CESP gosta pra caramba, que traduz representante do povo, defensor do povo, que é ombudsman. Então apareceu isso na tua prova, você já sabe. Opa, essa palavrinha esquisita representa o quê? Que o Ministério Público é o representante do povo. É a função de... é a função de defensor do povo, é a função de representante do povo, é o ombudsman. Aí você tem que saber, chega numa prova, abre lá, enunciado da prova, ombudsman, meu Deus, o que é isso? Nunca ouvi essa palavra, agora você já ouviu. Quem gosta dessa palavra é o CESP-NB. Adora colocar isso na prova, principalmente para quem nunca ouviu falar. Aí você fica, e agora? Marca o quê? Tá? O Ministério Público é conhecido sim, essa palavra é uma palavra mista e que quer dizer isso, defensor do povo, ok? Ele é o representante do povo. Tanto que a Constituição da República diz que cabe ao Ministério Público defender os direitos sociais, direitos da sociedade, certo? Regime jurídico, interesses sociais e etc. Enquanto o computador vem. Tudo bem?
Então vai lá, enquanto isso a gente vai desenhando. Só um pouquinho, tá, gente? Pode? Então, ó, vou desenhar aqui um pouquinho enquanto o Sérgio vai lá tentar resolver esse problema. Vocês têm esse esquema aí. Funções essenciais da justiça hoje compõem um capítulo próprio da Constituição da República e dentro desse capítulo você tem o Ministério Público, ok? Você tem a Advocacia Geral da União, você tem as procuradorias. Essas procuradorias estão na Constituição como advocacia pública, não é isso? Advocacia pública e privada. Então você tem, ó, esse pessoal aqui, ó, é a advocacia pública, tá? Tanto a advocacia da União, tá diferente aí, hein? Tá ao contrário, não é isso? Ó, advocacia pública, tá ok? Além disso, você tem os defensores públicos e os advogados. Tá? Um outro concurso que talvez venha por aí é justamente o da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Então tá aqui, ó, defensor público também é função essencial à justiça. O que interessa pra gente no nosso estudo de legislação é apenas o MP. E esse Ministério Público, ele se divide em Ministério Público da União e Ministério Público dos Estados. Então, essas são as chamadas funções essenciais à justiça. Funções essenciais à justiça. A advocacia pública, ó, a Advocacia Geral da União. Os advogados da União representam os interesses da União, certo? Os advogados da União representam os interesses da União. Os procuradores, quem são os procuradores? Procuradores do Estado. Vou colocar aqui, ó, procuradores do Estado, procuradores do Distrito Federal. Os procuradores estaduais, os procuradores do Distrito Federal representam os interesses. Os do Estado representam os interesses do Estado. Os do Distrito Federal representam os interesses do Distrito Federal. Por exemplo, lembra que eu usei um processo contra a União? Então, eu, autora, União ré, certo? Eu estou ali sendo assistida ou representada por defensor público ou advogado, dependendo da situação de hipossuficiência ou não. E a União está com o seu advogado. O advogado da União é o advogado da União, a Advocacia Geral da União. Se o meu processo for contra o Estado do Rio de Janeiro, eu, defensor ou advogado, Rio de Janeiro com o seu procurador estadual. É outro concurso ótimo no Rio de Janeiro, Procuradoria Geral do Estado, PGE. Se o meu processo for contra o Distrito Federal, eu, advogado ou defensor, Distrito Federal com o seu procurador do Distrito Federal. Eles também são advogados. Os procuradores, tanto que é chamado de advocacia pública, porque eles também são advogados, certo? Eles representam interesses desses entes, ou União, ou Estados, ou Distrito Federal. Nós também temos os procuradores municipais. A Constituição não coloca esse pessoal ali juntinho, mas eles também representam interesses dos municípios. Enquanto aqui, ó, eu tenho aqueles que representam interesses de particulares. Particulares hipossuficientes, Defensoria Pública. Particulares que têm suficiência de recursos, advogados. Tudo bem? E aí, ó, saindo dessa linha, eu tenho o Ministério Público. Ministério Público brasileiro é dividido em Ministério Público da União, Ministérios Públicos dos Estados. E para que eu tivesse Ministérios Públicos especializados em cada uma das matérias ligadas ao processo judiciário, o MPU tem o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
Tá ok? Essa divisão aqui, ela é necessária para quê? Para que eu tenha um representante do Ministério Público junto a cada órgão do Poder Judiciário da União. Então, eu tenho Justiça Federal? Sim ou não? Existe Justiça Federal? Existe. Então, eu tenho Ministério Público Federal. Existe Justiça do Trabalho? Existe. Então, eu tenho Ministério Público do Trabalho. Existe Justiça Militar da União? Existe. Então, eu tenho Ministério Público Militar. Existe Justiça do Distrito Federal e Territórios? Existe. Então, eu tenho MPDFT. Existe Justiça Estadual? Existe. Então, eu tenho Ministério Público Estadual. Beleza? A mesma coisa vai acontecer com a Defensoria Pública. Tem Defensoria Pública da União? Sim ou não? Tem. Para os processos lá de competência federal. Tem Defensoria Pública Estadual? Tem, é a mesma coisa. Eu tenho Defensoria Pública da União, eu tenho Defensoria Pública Estadual. Só que Defensoria Pública da União, ponto final. Aqui, ó, é MPU com cada um dos seus ramos, certo? Cada um dos seus ramos. E cada um desses ramos é competente para uma determinada matéria. O Ministério Público Federal vai cuidar das ações de competência da Justiça Federal. Tribunais regionais federais, juízes federais, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, é isso que ele vai fazer. Raquel, é isso que ele vai fazer o quê? O que é que o representante do Ministério Público pode ser perante a Justiça? Ou parte ou fiscal da ordem jurídica. Como assim? O que é isso? Se ele ingressa com a ação, ele é parte. Se ele fiscaliza o cumprimento da lei naquele processo, ele é um fiscal. Ele pode fazer essas duas coisas, ou ele é parte ou ele é fiscal da ordem jurídica. E ele vai fazer isso junto à Justiça Federal, junto à Justiça do Trabalho, junto à Justiça Militar da União, estados não estão aqui, e junto à Justiça do Distrito Federal e Territórios. Beleza? Alguma dúvida? Tá aqui, ó, que foi o esquema que eu desenhei um pouquinho diferente. Funções essenciais da Justiça, Ministério Público Brasileiro, que é dividido em Ministério Público da União e Ministério Público dos Estados, Advocacia Pública, Advocacia Geral da União, Procuradorias Estaduais e Procuradorias do Distrito Federal, Advocacia e Defensoria Pública. Tudo bem? Então aqui já está resolvido, não é isso? O que nos interessa, foi o que eu falei para vocês, é o Ministério Público da União com seus ramos específicos. Nem o Ministério Público do Estado interessa para a gente. Isso aqui não é concurso para o Ministério Público do Estado ou do Rio de Janeiro, não. Isso aqui é concurso para o Ministério Público da União. Então, por exemplo, aquela lei federal 8625 de 1993, geralmente não é pedida aqui. Por quê? Porque ela é uma lei que traz regras gerais para os ministérios públicos e estaduais, geralmente, tá? Tem banca que, mesmo sendo o Ministério Público da União, resolve pedir a lei federal. Mas a gente torce que não seja assim. Então, o nosso objetivo principal é a lei orgânica do Ministério Público da União. Então, a gente vai estudar os ramos do MPU. A Constituição da República conceitua o MP. Primeiro a gente vai falar de MP, hein? Não estou falando de MPF, MPM, estou falando de Ministério Público, todo mundo. É geral. A Constituição da República fala de forma genérica. Então ela conceitua o Ministério Público. Para a Constituição da República, o que é o Ministério Público? O Ministério Público é instituição, é permanente, é essencial à função jurisdicional do Estado e cabe ao MP a defesa da ordem jurídica, a defesa do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Isso você tem que saber. Tá? Se você quiser escolher alguma coisa para você decorar hoje, é o artigo 127, caput da Constituição da República. O Ministério Público é uma instituição, Além de instituição, ela é permanente, ela é essencial para que o Estado possa prestar a sua função jurisdicional através do poder judiciário, ok? E cabe ao MP
a defesa da ordem jurídica, do cumprimento da lei, do regime democrático e também dos interesses sociais, artigo 6º da Constituição da República, e individuais indisponíveis. Essa é a principal diferença entre Ministério Público e Defensoria Pública. Direito à vida, ok? É um direito indisponível, certo? Então, ó, enquanto a Defensoria Pública cuida, em regra, do que eu posso dispor, ou daquilo que eu posso dispor, o MP cuida daquilo que eu não posso abrir mão. Tá? A Defensoria Pública cuida de interesses disponíveis de pessoas que não têm recursos, de hipossuficientes. O Ministério Público cuida de interesses indisponíveis, não interessa quantos recursos você tenha. O MP não tem essa separação. O MP vai cuidar, não posso abrir mão da minha vida. Opa, direito à vida é indisponível. E vários outros direitos em relação aos quais eu não posso dispor, não posso abrir mão. Então, quem cuida da defesa desses interesses é o Ministério Público. Dentro desses interesses sociais, eu tenho o que nós chamamos de interesses coletivos, interesses difusos e interesses individuais homogêneos, certo? Interesses de uma coletividade, interesses de um grupo específico daquela coletividade, interesses que eu não tenho como precisar qual é o grupo que ele vai atingir, então difusos, e interesses individuais homogêneos, que também são interesses dentro de uma coletividade, mas eu posso separar, eu posso individualizar. A gente vai falar sobre isso mais adiante, não fique preocupado. A gente volta nesses conceitos de interesses difusos, interesses coletivos e individuais homogêneos. Tudo bem? Então, esses interesses estão aqui, ó, dentro de interesses sociais. O MP também defende, tá? O MP também cuida da defesa desses interesses. Beleza? Então, ó, Ministério Público é função essencial, é instituição permanente e essencial à justiça, não é isso? E faz o que mesmo? Defende o que mesmo? Então, vamos lá, vamos começar. Vamos conceituar Ministério Público. É instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado. E o que é que ele defende? Ordem jurídica, regime democrático, interesses sociais e individuais indisponíveis. Para você lembrar na hora da prova, você coloca o Rio, ó. Vê se não dá certo. O Ministério Público defende o regime democrático, os interesses sociais e individuais indisponíveis e a ordem jurídica. Ok? Então, isso aqui é o objeto, é a finalidade para que o Ministério Público foi criado. Defender o regime democrático, defender interesses sociais e individuais indisponíveis e defender a ordem jurídica, certo? É o papel do MP. Fala. Na grande parte das vezes. Hoje entende-se que o Ministério Público defende também, em determinadas situações, interesses disponíveis que ultrapassem o individual, ok? Então, interesses coletivos, mesmo que disponíveis, que ultrapassem a esfera do individual. Então, a gente tem o Ministério Público defendendo também, dentro dos direitos coletivos, direitos que podem ser disponíveis. Tá bom? É uma exceção. Beleza? Então, vamos. Aqui, ó, é o próprio MP falando de si, ó, que interessante. Os doutrinários divergem quanto ao posicionamento do Ministério Público na tripartição dos poderes, que eu falei para vocês, ó. Ninguém sabe como classificar o MP. Por quê? Por causa da... Não sei se vocês viram o julgamento do STF, acho que foi ontem, ou antes de ontem, sobre a condução coercitiva. Não sei se vocês viram isso, tá ok? Quando houve toda aquela condução coercitiva, mesmo de quem não tinha sido intimado, blá, 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 o MP estava ali junto com a Polícia Federal. Eles, na realidade, eles pediam, junto com a Polícia Federal, que o juiz deferisse a condução coercitiva. Então, o que acontece? A instituição é muito forte. E isso, às vezes, traz uma certa preocupação em relação às outras entidades em si. O judiciário vive brigando. Não sei se vocês já perceberam isso. Vocês conhecem o ministro Gilmar Mendes? Então, ele vive falando que o Ministério Público que extrapola as suas funções,
faz mais do que a Constituição prevê. Ele está sempre criticando o papel do MP nesse sentido. Ele acha que há um extrapolar. Assim como ele vive criticando também entidades, ou seja, órgãos do Poder Judiciário, quando ele entende que há um extrapolar do poder. Ele acha isso. Por quê? Porque é uma instituição muito forte. Então, há uma dúvida. Vem cá, onde eu coloco essa instituição? Porque ela é diferente. Ela é diferente, o papel do MP é diferente do papel da Defensoria, é diferente do papel da advocacia pública, da advocacia particular. A própria Constituição colocou ali todas as suas funções. Então, eles ficam nessa dúvida. Aí venho falando, ó, a tese dominante, ou seja, chegar numa conclusão majoritária de que o Ministério Público não é um quarto poder, certo? E sim um órgão do Estado, independente, autônomo, Estado aqui no sentido geral da palavra, não é Estado do Rio de Janeiro, certo? Um órgão do Estado independente, autônomo, com orçamento, carreira e administração próprios, é verdade. MP tem carreira própria, administração própria, orçamento próprio, por isso é considerada uma instituição independente, uma instituição autônoma. Na Constituição de 1988, o MP aparece no capítulo das funções essenciais à Justiça, ou seja, há uma ausência de vinculação funcional a qualquer dos poderes do Estado. Então, cuidado, o MP não é órgão do Poder Judiciário, MP não é órgão do Poder Legislativo, MP não é órgão do Poder Executivo. Tem muita gente que acha, vamos supor, você vai num fórum, certo? Isso era muito mais antes do que hoje. Hoje o MP procura ter o seu prédio físico próprio, separado do Poder Judiciário. Mas alguns anos atrás, você entrava em um fórum, aí você tinha as salas, né, onde estão as varas judiciárias, e você tem lá um lugar onde fica o MP. Aí você tem um lugar que fica o defensor. O que a pessoa achava? Que era tudo uma coisa só. Todo mundo achava, tinha maior dificuldade de entender que Ministério Público não é órgão do Poder Judiciário, que Defensoria Pública não é órgão do Poder Judiciário. Achava que era uma coisa só por causa da colocação física, porque a própria lei diz que o Poder Judiciário deve reservar um lugarzinho lá no seu prédio para os representantes do MP. A própria lei fala isso.